porta bate com um estrondo, interrompendo o silêncio pesado da sala. O jantar, antes tranquilo, agora está repleto de olhares tensos. A criança, com olhos grandes e assustados, grita: "Eu sei a verdade." O ar parece ter parado. A luz da lâmpada, fria e intensa, ilumina os rostos atônitos dos familiares. O cheiro do jantar ainda está no ar, mas ninguém mais sente. Culto. As palavras que deveriam ser confortáveis agora são facas afiadas. O silêncio é profundo, quase ensurdecedor. A verdade, descoberta por um inocente, caiu como uma bomba no meio da sala. O medo e a raiva estão em todos os olhos. Noah, com o coração acelerado, sente o peso da revelação. Seu maior temor sempre foi que algo assim acontecesse. Ele não estava pronto, mas agora não há como voltar atrás. A casa, que já foi cheia de risos, agora parece um campo de batalha. Quem sabia? Quem iria admitir? O relógio na parede faz o tempo parecer arrastado. A tensão é palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Tudo o que Noah queria era paz. Mas em um segundo, tudo mudou. E agora ele precisa lidar com as consequências. O silêncio ainda paira, mas é um silêncio pesado, quase sufocante. Noah tenta processar as palavras da criança. Elas continuam a ecoar em sua mente, cortando através da confusão e do medo. Eu sei a verdade. Aquelas palavras são como lâminas afiadas. Ele observa os rostos dos familiares, tentando ler suas reações, mas todos estão perdidos, atônitos. O que fazer agora? O que dizer? A verdade foi jogada sobre todos como um peso insuportável. O medo de enfrentar as consequências é esmagador. Mas Noah sabe que não há como fugir. Cada respiração parece mais difícil, como se o ar tivesse sido drenado da sala. Ele sente o peso da responsabilidade aumentar a cada segundo. Ele precisa fazer algo, mas o quê? O que será que o futuro reserva agora que o segredo foi revelado? O relógio na parede continua a marcar os segundos, mas o tempo parece ter parado. Noah não tem mais certeza de nada, exceto que sua vida nunca mais será a mesma. Os murmúrios começam a crescer, misturados com o som de pratos sendo empurrados e cadeiras arrastadas. Cadeiras arrastadas. As palavras se perdem em meio a gritos e acusações. A verdade parece ter se espalhado como fogo, queimando tudo no seu caminho. Cada membro da família tenta justificar suas ações, mas a tensão só aumenta. Noah não consegue mais olhar para ninguém. Seus olhos estão fixos no vazio, seu peito apertado pela angústia. Ele não pode mais esconder a dor que sente, mas também não sabe como compartilhar. Cada palavra dita parece afastar mais as pessoas ao seu redor, como se o abismo entre eles fosse mais profundo a cada momento. A única coisa que ele sabe é que, a partir de agora, nada será mais como antes. A vergonha começa a se espalhar por ele como uma mancha que não pode ser apagada. Mas será que alguém vai se desculpar? Ou todos vão continuar a se afastar ainda mais? A confusão parece tomar conta da sala, como se tudo tivesse saído do controle. Cada voz é uma acusação, e cada acusação é um novo golpe. Noah observa, paralisado, enquanto as palavras cortam como lâminas afiadas. A casa, que antes era um refúgio, agora se sente estranha, como se cada canto estivesse repleto de tensão. Ele tenta se concentrar, mas as palavras continuam a ecoar em sua mente. O que vai acontecer agora? Ele não tem respostas, apenas um vazio dentro de si. As lágrimas começam a surgir, mas ele não consegue deixá-las cair. O medo de perder tudo o paralisa. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que não pode mais voltar atrás. Será que a família vai conseguir se salvar? Ou o que resta será apenas ruínas? A sala está em silêncio agora, mas o peso do que foi dito ainda paira no ar. Todos se afastaram, deixando Noah sozinho. Ele respira fundo, tentando se acalmar,
mas a sensação de desespero é palpável. E ele olha ao redor, como se pudesse encontrar respostas nas paredes da casa. Nada. A casa parece estranha, vazia, mesmo com todos ali. A vergonha ainda o corrói, mas a necessidade de agir o empurra. Ele sabe que não pode simplesmente se sentar e esperar que as coisas melhorem sozinhas. Mas o que ele pode fazer? O que resta depois de tudo o que foi revelado? Ele não sabe, mas precisa encontrar uma solução. O silêncio agora é ensurdecedor. E Noah sente que está ficando sem tempo. O som das portas batendo ecoa pela casa. A sensação de pânico toma conta. As vozes se sobrepõem, mas ninguém parece saber o que fazer. A tensão é palpável. E Noah, com o coração acelerado, tenta entender o que acabou de acontecer. As palavras da criança ainda ecoam em sua mente, mas agora há um medo novo, uma urgência. E ele se vira, buscando respostas, mas os olhares desconfiados da família não ajudam. Cada passo parece mais pesado. O peso da verdade agora é incontrolável. E você sabia? Pergunta alguém, a acusação cortante. E a dúvida se espalha. A verdade começa a se transformar em um peso insuportável, e Noah se sente cada vez mais perdido. O medo de ser exposto é real, mas é a raiva que o move. Ele respira fundo, tentando ganhar tempo. Eu não sei o que fazer, murmura, mais para si mesmo. Mas não há mais tempo. Algo está prestes a acontecer. Uma nova pista surge, e com ela, a sensação de que a fuga não será mais uma opção. E após a explosão de raiva, o silêncio toma conta da sala. O som da respiração pesada de Noah é o único a preencher o espaço. Ele se afasta dos outros, sentindo a necessidade de escapar da pressão que o cerca. Mas onde ir? Ele olha pela janela, para a rua vazia, tentando encontrar algum tipo de alívio. Um leve vento entra, trazendo a sensação de algo mais calmo, mas o tumulto em sua mente não desaparece. E precisamos encontrar a verdade, diz alguém, mas suas palavras caem no vazio. O medo de que mais mentiras sejam reveladas o consome. Ele se sente pequeno, impotente diante do que vem pela frente. A confusão toma conta de seu ser. Tudo parecia simples antes, mas agora a verdade se entrelaçou com o medo. Como podemos voltar atrás? Ele pensa em voz alta, com uma angústia crescente. Há algo que não sabe, algo que está prestes a ser descoberto. O silêncio retorna, mas a tensão nunca desaparece. O som de passos pesados ecoa pelo corredor. A porta se abre lentamente, e ele aparece, como uma sombra sobre todos. A presença de um homem, forte e imponente, domina o ambiente. Ele olha para todos, mas seus olhos fixam-se em Noah. A tensão aumenta. Sabia que isso aconteceria, diz ele. Sua voz controlada, mas cheia de ameaças implícitas. Cada palavra soa como um comando, e Noah sente a pressão de sua autoridade. O poder de esse homem está claro. Ele não precisa gritar para fazer todos se calarem. Cada gesto seu parece premeditado. Não tente fugir, ele avisa, com um sorriso frio. A sala parece encolher com sua presença. Noah não sabe o que fazer com isso. A ameaça está bem diante dele, e o medo o paralisa momentaneamente. A dúvida cresce: o que ele fará agora? Será que é tarde demais para mudar o curso das coisas? A conversa agora toma um tom diferente. O som das vozes diminui, e todos se voltam para o mentor, que entra calmamente na sala. Sua presença traz uma sensação de alívio, mas também de tristeza. Ele se aproxima de Noah, colocando uma mão no ombro dele. Já era esperado, diz com um olhar que mistura sabedoria e pesar. O mentor fala de tempos passados, de escolhas feitas, e como o destino se desenhou com base nessas decisões. Noah ouve atentamente, absorvendo cada palavra, mas há algo que não consegue entender. Você tem que escolher o que fazer com isso, diz o mentor, sua voz suave, mas cheia de poder. O caminho à frente será difícil,
mas você não está sozinho. Noah sente um misto de gratidão e culpa, mas também a certeza de que algo está prestes a mudar. A decisão agora está em suas mãos. A verdade e as consequências se entrelaçam, e o peso dessa escolha pesa mais do que tudo o que ele já enfrentou. A decisão pesa sobre Noah. A angústia em seu peito não diminui. Ele levanta, sem dizer uma palavra, e se aproxima da janela. O vento frio entra, acariciando seu rosto. Eu vou fazer isso, diz, sua voz baixa, mas firme. Ele sente o peso das escolhas anteriores, mas agora há uma nova determinação. Ele sabe que o que vem a seguir será uma batalha. O medo ainda está lá, mas a necessidade de agir se sobrepõe. A revelação é clara, ele não pode mais esperar. Ele precisa tomar uma atitude. As palavras do mentor ecoam em sua mente, mas ele sabe que não há mais volta. Se eu não fizer isso, quem mais fará? Ele pensa. A porta se fecha atrás dele, enquanto ele se dirige para o próximo passo de sua jornada. A casa estava calma, quase reconfortante. A tensão parecia ter diminuído, mas uma sensação estranha permanecia no ar. O jantar estava servido, e todos tentavam voltar à normalidade, mas algo não se encaixava. Noah percebe olhares furtivos, gestos nervosos. Um novo rosto apareceu na porta, oferecendo ajuda, mas há algo de estranho nele. A conversa começa tranquila, mas o tom das palavras logo muda, como se tudo estivesse sendo dito de forma superficial. Eu entendo o que está acontecendo, diz o estranho, mas sua voz soa distante, como se ele estivesse tentando esconder mais do que revela. O sorriso dele é forçado, os olhos evitam o contato direto. Noah tenta se concentrar, mas a sensação de que algo não está certo cresce dentro dele. Uma sombra passa pela janela, mas ninguém parece notá-la. O clima que parecia se acalmar agora está carregado de algo indefinido, algo que não pode ser nomeado, mas que está lá. O alívio momentâneo logo dá lugar à dúvida. Algo não está certo. A conversa entre Noah e o estranho começa a se aprofundar. E por um momento, ele sente uma conexão. As palavras são carregadas de uma honestidade disfarçada. Você não pode continuar assim, diz o estranho, olhando diretamente nos olhos de Noah. Há algo em sua expressão que soa genuíno, como se ele soubesse o que Noah está passando. A confiança começa a se formar, um laço que Noah nunca imaginou criar. Mas por um breve segundo ele vê uma hesitação no olhar do estranho. Algo não encaixa. A confiança leva tempo, o estranho continua, mas suas palavras têm um peso que não era esperado. A mentira estava sendo mascarada de uma forma tão sutil que Noah não sabia mais em quem confiar. O toque leve no ombro de Noah, uma promessa silenciosa, deixa uma sensação desconfortável. Uma ligação estava se formando, mas a dúvida ainda persistia, sem ser falada. Uma última troca de olhares, e algo sutilmente se quebra entre eles, sem que nenhum dos dois reconheça imediatamente. Noah sorri, mas seu coração sente o peso da incerteza. As palavras do estranho começam a mexer com Noah de maneiras inesperadas. A conversa se torna mais pessoal, desafiando as crenças de Noah. O estranho, com o seu olhar penetrante, questiona as escolhas de Noah, como se ele soubesse mais do que deveria. Você realmente acha que está fazendo o que é certo? Pergunta o estranho, e as palavras soam como um golpe certeiro. A dúvida começa a se infiltrar na mente de Noah. O que ele sempre acreditou ser verdadeiro agora se sente distorcido, como se alguém tivesse virado seu mundo de cabeça para baixo. O estranho aponta para os próprios erros de Noah, como se ele fosse um espelho do que poderia ter sido. Mas há algo mais ali, algo que Noah não consegue entender. A linha entre o certo e o errado começa a se desfocar. As crenças de Noah estão sendo desafiadas, e ele não sabe mais o que acreditar. O choque de ideologias é profundo, e Noah começa a se perguntar: ele realmente conhece a si mesmo? De repente, a traição acontece.
As palavras do estranho se tornam claras, e a verdade que Noah temia é revelada em um único gesto. O estranho não é quem diz ser. A traição é simples e direta, um golpe baixo que corta profundamente. Noah sente um peso esmagador em seu peito, a dor de ser enganado de uma forma tão brutal. O estranho sorri, mas o sorriso é vazio, cruel. Você nunca soube a verdade, diz ele, e a dor de cada palavra é insuportável. Noah, atônito, não consegue entender. Ele se sente traído, destruído por alguém em quem confiava. A cena acontece em silêncio. A única coisa que pode ser ouvida é o som de sua respiração pesada. Noah tenta reagir, mas as palavras não saem. A traição o deixa paralisado. Você achou que poderia escapar, o estranho acrescenta, como se fosse uma verdade incontestável. E, com essas palavras, a segurança de Noah se desintegra. O silêncio que segue a traição é ensurdecedor. Noah tenta processar, mas a dor é grande demais para ser ignorada. Ele se afasta lentamente, seu olhar perdido, tentando encontrar algo familiar em meio ao caos. Ele não consegue. A manipulação é mais profunda do que ele imaginava. Eu me enganei, ele pensa. Mas as palavras não saem. A verdade agora é inegável. Alguém que ele confiava usou suas fraquezas contra ele. O que fazer agora? O que restou de sua antiga vida? A fuga não parece mais possível, e a sensação de desamparo é total. Ele se levanta, a decisão clara agora. A única forma de lidar com isso é seguir em frente. Mas o que vem a seguir? A sensação de perda e dor ainda o consome. Ele respira fundo, se preparando para o que está por vir, sem saber que o próximo passo será ainda mais difícil. O silêncio da casa é esmagador, mais pesado do que qualquer grito poderia ser. Noah está sozinho, olhando pela janela, a mente agitada. A traição ainda pulsa em suas veias, como uma dor constante que não o deixa em paz. Cada pedaço da verdade que ele agora carrega o faz sentir-se mais distante de quem ele era antes. Ele tenta reunir os fragmentos daquilo que aprendeu, mas tudo parece desconexo. O cheiro do ar fresco lá fora não é mais reconfortante. Ele apenas o lembra do quanto o mundo mudou ao seu redor. Cada canto da casa, antes familiar, agora parece estranho, distante. Noah respira fundo, tentando reorganizar os pensamentos, mas eles continuam a se dispersar. Ele nunca imaginou que a verdade seria assim. A dor de ser enganado se mistura com a revolta. Mas então, uma peça do quebra-cabeça se encaixa, e ele percebe algo maior que ele ainda não viu, algo que ele não pode ignorar. Ele tem que descobrir o que é, antes que seja tarde demais. A memória começa a tomar forma, e as peças do passado surgem com clareza. O cheiro de café na cozinha, as conversas tranquilas à mesa, tudo parecia perfeito. Mas havia algo que Noah não percebeu naquela época, algo que agora se revela com um peso esmagador. As palavras do estranho ecoam em sua mente, fazendo sentido de uma maneira dolorosa. Ele começa a entender como tudo aconteceu, como a mentira foi cuidadosamente construída ao longo do tempo. Você não percebeu, não é? Ele se pergunta, a voz abafada pela dor. E a imagem do mentor tão confiável agora parece uma fachada. E o rosto de quem sempre acreditou ser um aliado agora se mistura com as sombras de uma traição. A memória de momentos passados, que pareciam seguros e confortáveis, agora está manchada. A verdade vem em pedaços, cada um mais doloroso que o anterior. Era tudo uma mentira, ele sussurra, enquanto a compreensão o atinge como um golpe. A perda é mais do que ele imaginava ser possível. Noah encontra o estranho novamente, mas desta vez, a verdade é diferente. Ele encara o homem, sentindo a tensão entre eles crescer como uma tempestade prestes a desabar.
Eu sei o que você fez, diz Noah, sua voz baixa, mas cheia de poder. O estranho apenas sorri, um sorriso que Noah agora reconhece como falso. E você sabia desde o início, Noah. Só não queria ver, responde o estranho, sua voz suave, quase divertida. O confronto é silencioso, mas a eletricidade entre eles é inegável. Noah respira fundo, tentando manter o controle, mas o que ele sente é uma raiva pura. Ele sabia que algo estava errado, mas não sabia até agora o quão profundamente ele havia sido manipulado. Bis. Cada palavra do estranho parece confirmar suas piores suspeitas, mas o que fazer com isso? Como lidar com a dor de ver a verdade se desenrolando diante dele? A dúvida começa a assombrá-lo mais uma vez, mas agora ele não pode se permitir hesitar. A verdade finalmente emerge em toda sua crueza. O estranho, com um sorriso frio, revela sua verdadeira intenção: manipulação, controle e poder. Eu sempre soube que você chegaria até aqui, Noah, ele diz, a calma em sua voz irônica. Eu sabia que você nunca entenderia o que estava acontecendo, mas agora você não pode escapar. Aquelas palavras cortam como facas. Noah sentia que o controle havia sido tirado de suas mãos, mas não entendia o quão profundamente isso havia acontecido. A linha entre certo e errado se desfaz diante dele, e ele começa a questionar tudo o que acreditava ser verdadeiro. Eu não sou o vilão aqui. O estranho continua. Somos todos apenas peças em um jogo maior. Noah sente um nó no estômago, a sensação de ser parte de algo muito maior e mais sombrio do que ele imaginava. O que ele pode fazer agora? Será que ele pode mudar a situação, ou está condenado a seguir o que foi escrito para ele? A verdade agora está clara, e com ela vem a aceitação. Noah respira fundo, sentindo o peso da revelação. Ele se olha no espelho, vendo alguém diferente. O que ele acreditava ser um caminho reto agora está cheio de curvas e armadilhas. Então, era isso tudo, ele murmura, sua voz cheia de amargor e compreensão. Ele já não sente raiva, mas sim uma aceitação silenciosa de que tudo mudou. O controle, as mentiras, o jogo que foi jogado com ele, tudo isso o transformou de uma maneira que ele nunca imaginou. Mas agora ele sabe o que precisa fazer. A perda foi dolorosa, mas agora ele vê a clareza no meio da dor. Agora, tudo faz sentido, diz, sua voz mais firme, mais resoluta. O destino de sua jornada é claro, e ele está pronto para enfrentá-lo. O que vem a seguir será a verdadeira batalha. Mas Noah está mais forte agora, mais ciente do que precisa fazer. Ele está pronto para o que vem a seguir. O ar está pesado, como se tudo fosse explodir a qualquer momento. Os passos de Noah ecoam pelo corredor, rápidos e pesados. O silêncio é absoluto, mas carregado de expectativa. Cada respiração soa alta, cada som amplificado pela tensão no ambiente. A luz fraca das lâmpadas pisca, lançando sombras instáveis nas paredes. A confrontação está próxima, e Noah pode sentir a energia pulsando à sua volta. O peso da decisão, do que está prestes a acontecer, o faz hesitar, mas não há mais tempo. Ele está a ponto de enfrentar aquilo que mais temia, e cada movimento, cada gesto é carregado de uma urgência implacável. Ele respira fundo, como se tentasse se preparar para o impacto, mas no fundo sabe nada pode prepará-lo para o que está prestes a acontecer. Algo está prestes a quebrar. A tensão no ar é palpável, como uma corda prestes a estourar. Quando Noah entra, o confronto começa. A palavra final é dita, e ele se vê frente a frente com tudo o que teme. Você não pode parar o que já foi iniciado, diz o estranho, com um tom calmo, mas desafiador. Eu não vou deixar que você faça isso, responde Noah, sua voz cheia de determinação. As palavras trocadas são curtas, cortantes, como lâminas afiadas, cada uma mais pesada que a anterior. O espaço entre eles se estreita, e o silêncio se quebra por cada respiração, por cada movimento. A luta começa a se formar, não apenas entre eles, mas dentro de Noah.
Ele não sabe se deve lutar ou fugir, mas a dúvida já não é uma opção. E a batalha está prestes a explodir. Os corpos se movem, a tensão se materializa em cada gesto. Mas no fundo, ambos sabem que a luta não será apenas física. Será uma batalha de ideologias, de crenças. A fúria cresce, mas também o medo. E a colisão está prestes a acontecer. A luta se intensifica, e no meio da batalha, um grito ecoa pela sala. O aliado de Noah, alguém que ele considerava confiável, cai. O choque é imenso, o corpo no chão, os olhos fixos, vazios. Não! Grita Noah, sua voz cheia de desespero. Mas não há nada que ele possa fazer. A perda é dolorosa e repentina, e a dor da traição atinge com a força de um golpe. E o aliado que ele tanto confiou pagou o preço por suas escolhas. Isso é o que você ganha por confiar, diz o estranho, suas palavras cortando o ar, cheias de desprezo. Noah observa, paralisado por um instante, enquanto o silêncio o espaço. O peso da perda é pesado, mas a vingança agora se torna sua única opção. Ele sabe que precisa continuar, que não pode parar, mas a dor do sacrifício ainda o paralisa por um momento. Ele respira fundo, sentindo a fúria crescer dentro de si. Ele não pode mais voltar atrás. E o preço foi alto, e ele agora está mais determinado do que nunca. O confronto final começa, e a verdade não pode mais ser ignorada. Noah encara o estranho. Agora sem palavras. Isso tudo foi parte do plano, diz o estranho, com uma calma aterradora. Você nunca teve controle? Noah, com os punhos cerrados, avança. O choque de ideologias se torna mais claro a cada momento. Eu escolho o que fazer com isso agora, ele responde, sua voz rouca de raiva. Eles se enfrentam. As palavras trocadas como espadas, os corpos se movendo com a urgência de um final iminente. O que antes parecia tão claro agora é uma luta de sobrevivência. A tensão é quase palpável, a luz e a escuridão se misturando ao redor deles. Cada movimento é um reflexo da decisão final, de quem vai prevalecer, e a que custo. O conflito é físico, emocional e psicológico. A luta parece não ter fim, mas Noah sabe que no final a escolha será sua. Ele já não luta pela verdade, mas pela sua própria redenção. A luta chega ao fim, e o silêncio que se segue é quase insuportável. Noah ofegante está de pé, o corpo marcado, mas com a mente clara. Ele olha para o estranho, que agora está caído, sem vida. A vitória não traz alívio, apenas uma tristeza profunda. Foi isso tudo o que restou? Ele murmura, as palavras se perdendo no vazio da sala. O silêncio preenche o espaço, mas dentro de Noah, uma tempestade de emoções ainda rage. Ele venceu, mas a que custo? O aliado perdido, a dor do confronto, tudo pesa sobre seus ombros. O que agora? Ele não sabe, mas uma coisa é certa: ele não pode mais voltar atrás. A luta, a dor, tudo agora, o transformou. O que vem a seguir? Ele pensa, enquanto a última lembrança de tudo o que perdeu o persegue. Ele se vira para a porta, com um olhar determinado. A jornada continua. Mas algo dentro dele foi irremediavelmente mudado. O silêncio após a batalha é absoluto, como um véu pesado cobrindo tudo. O mundo ao redor de Noah parece desacelerar. O cheiro de terra molhada e fumaça ainda está no ar, mas não há mais gritos, não há mais ação. A luz da manhã começa a invadir a sala, suave, quase curativa. Cada respiração de Noah é lenta, pesada, como se ele estivesse se afastando de um pesadelo. O eco dos momentos finais ainda ressoa em sua mente, mas tudo agora está em um estado de quietude quase pacífica. O que restou? Ele se pergunta. O que sobra quando a luta termina? Ele olha ao redor, os danos são evidentes, mas o vazio é ainda mais profundo. Ele perde algo mais do que seus aliados e sua confiança.
Ele perde a sensação de controle. Ele não pode mudar o que aconteceu, mas talvez haja algo mais a ser encontrado na calmaria que segue o caos. Ele sente a perda, mas também uma nova clareza, como se o peso tivesse sido suavizado, pelo menos momentaneamente. Ele respira fundo. Algo está perdido para sempre, mas de alguma forma, ele sabe que a vida segue. Noah sente a dor da perda como uma marca profunda. Uma cicatriz que não se apaga. Ele fecha os olhos e as imagens dos que se foram começam a invadir sua mente. O som das risadas, a voz do aliado perdido, a sensação de estar acompanhado em um mundo que agora parece vazio. Eu deveria ter feito mais, pensa, mas logo ele se corrige. Não, tudo o que pude fazer foi o que fiz. As palavras ecoam em sua mente, mas ele sabe que não pode mais voltar. Ele se dá conta de que, enquanto o mundo segue, as memórias do que foi perdido vão se tornar o combustível para a sua próxima jornada. Eu não posso deixar que isso me defina. Ele sussurra para si mesmo. Mas, apesar disso, ele sente a perda como uma sombra, seguindo-o para sempre. Ainda assim, algo dentro dele começa a se aquecer, uma pequena chama de esperança, como se ele fosse capaz de reconstruir o que foi destruído. Do lado de fora, o vento sopra suavemente, trazendo com ele a sensação de um recomeço. E então, a figura do aliado perdido reaparece, não fisicamente, mas em uma visão. Eu sabia que você faria o certo, ele diz, sua voz suave, como se ainda estivesse ao seu lado. Noah, com os olhos fechados, sente uma leve brisa em seu rosto. O momento é breve, mas profundamente emocional. Ele sabe que o aliado não está mais ali, mas a presença dele, a memória do que ele representou, ainda o acompanha. Eu vou continuar, Noah responde, sua voz firme, mas cheia de dor. O tempo parece desacelerar enquanto ele encara essa lembrança, uma sensação de fechamento preenchendo o vazio deixado. Vou seguir em frente por você, ele sussurra, sua voz cortada pela emoção. O vento parece confirmar sua decisão, como se a natureza em si estivesse validando o caminho que ele escolheu. O mentor, agora uma memória, ainda paira sobre a mente de Noah. O que você faz agora define quem você será, ele lembra, a voz suave e cheia de sabedoria. Essas palavras, ditas em outro tempo, agora fazem sentido de uma maneira profunda. Noah olha para o céu, lembrando dos conselhos dados, das lições que agora, com clareza, ele entende. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, pensa, recordando a sabedoria do mentor. Ele sente uma lágrima escorrer, não por dor, mas por uma aceitação tranquila do que foi. A perda, embora amarga, também traz com ela um entendimento. Agora eu entendo, ele diz, com um pequeno sorriso, a tristeza em seu rosto substituída por uma leve sensação de paz. As palavras do mentor ainda ressoam em sua mente, guiando-o para o futuro. Noah dá o último passo. Ele se volta para a porta, não mais carregando o peso do que perdeu, mas com a leveza de quem entende. Ele sorri, uma pequena, mas significativa, expressão de aceitação. Isso foi necessário, ele pensa, sentindo o peso da jornada, mas também a força da transformação. Agora eu sei o que devo fazer. A vida continua, mas Noah agora vê o mundo de uma forma diferente. Ele não precisa mais de vingança nem de respostas rápidas. O que ele precisa é de paz, e com isso, ele deixa a dor para trás, aceitando as lições que aprendeu. Eu sou mais forte agora. Ele murmura para si mesmo. O vento passa por ele mais uma vez, como se dissesse que sua jornada ainda não terminou, mas que ele está pronto para o que vem a seguir. A decisão foi tomada, e Noah está em paz com o que a vida lhe ofereceu e com o que ele se tornou. O silêncio se estende, como um véu pesado que cobre tudo. O mundo ao redor de Noah está em pausa, aguardando que ele decida o que fazer com o que restou. A luz suave da manhã entra pela janela quebrada, iluminando a casa vazia. O que foi destruído agora parece distante, quase irreconhecível.
As memórias das perdas ainda pesam, mas a calma que segue é profunda e imutável. O som de sua respiração é a única coisa que quebra a quietude. Ele olha para o que ficou, os vestígios de uma vida que, embora destruída, ainda carrega algo. O que foi perdido nunca poderá ser recuperado, mas o que resta é real, está ali, à sua frente. Valeu a pena? Ele se pergunta silenciosamente, a pergunta sem resposta flutuando no ar. O que aconteceu com ele, com todos, nunca será esquecido. Mas ele sabe que precisa seguir em frente, carregar as lições e aceitar o peso do que ficou. Noah começa a andar, seus passos lentos, mas decididos. Ele não olha para trás, mas sente cada passo como uma despedida. As marcas de seu passado, as lembranças do que foi, agora estão se desvanecendo à medida que ele avança. A casa, uma vez cheia de vida, agora é um espaço vazio. Ele sabe que tudo o que foi destruído não pode ser reconstruído, mas a partida é a única opção. Eu já não pertenço a esse lugar, pensa. Cada movimento que faz, cada pedaço do caminho, o distancia ainda mais daquilo que ficou. O futuro é incerto, mas o presente, marcado pelo fim de tudo, é a única realidade que ele pode enfrentar agora. A jornada não acabou, mas a direção é clara: seguir em frente. Noah chega à margem do rio, onde o vento suave move as águas calmas. Ele se senta à beira, olhando para a correnteza. Em sua mente, as vozes do passado começam a ressoar, como uma gravação distante. Você vai encontrar seu caminho. Lembra-se do mentor. Essas palavras, uma vez distantes, agora têm um novo significado. O mentor, embora ausente, ainda deixa uma marca indelével na sua vida. Noah sorri para si mesmo, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Agora, eu sei. Ele deixa as memórias se dissiparem, permitindo-se sentir o peso de tudo o que passou. A brisa fria parece trazer uma sensação de renovação, mas também de despedida. A lição foi dada, o peso do aprendizado agora repousa sobre ele, mas ele está pronto para seguir em frente. O mundo ao redor de Noah se move novamente, como se a vida estivesse retomando seu curso. O dia seguinte traz novas faces, novas possibilidades. As pessoas passam, as sombras e a luz dançam nas ruas, mas Noah se mantém em silêncio. A vida segue, e com ela, um novo ritmo. O que restou de sua jornada é uma calma resoluta, uma aceitação do que passou e do que agora é. Ele sente uma paz interna que nunca imaginou alcançar. A vida nunca é a mesma, mas é possível recomeçar, ele pensa, observando o movimento ao seu redor. Ele não diz nada a ninguém, mas a simples observação de que tudo continua é uma sensação reconfortante. A mudança está no ar, mas também há algo eterno, algo que nunca pode ser apagado. Noah para em um campo aberto, olhando para o horizonte. O vento acaricia seu rosto, e ele sente a terra sob seus pés. Ele respira fundo, e as palavras de sua jornada finalizam em sua mente: agora eu entendo. O peso de tudo que viveu se dissipa, e o silêncio é total. Ele olha para o céu e um pequeno sorriso aparece em seu rosto. Ele não sabe o que o futuro lhe reserva, mas a paz agora está dentro dele. A verdade nunca é simples, ele pensa. E com essas palavras, ele dá o último passo, o último adeus àquilo que foi. O mundo à sua frente está vasto e cheio de possibilidades. A jornada de Noah, cheia de dor, aprendizado e crescimento, chegou ao fim.